Começar mais um devocional no livro de Salmos, olhando agora para o Salmo de número 17. Nós vamos fazer uma separação desse Salmo em 3 partes, e nós vamos lendo essas partes à medida onde nós fomos mostrando para os irmãos do que aquela parte está tratando. Na primeira parte do Salmo, Salmo 17, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos um lamento, um pedido, um apelo de alguém que é inocente diante de acusações, diante de dificuldades que ele estava enfrentando. Essa pessoa, de fato, é uma pessoa inocente e ela clama a Deus, tendo como base a sua inocência. Vamos ler essa parte e o que diz. Diz assim: Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Vem da tua presença o julgamento ao meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas e os meus pés não resvalaram. Essa primeira parte, então, é uma súplica de alguém que estava passando por dificuldades, por momentos difíceis, mas era alguém que estava, de fato, nos caminhos de Deus, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. E aqui o salmista começa a oração dizendo: Senhor, não há em mim iniquidade. A expressão iniquidade, ela está mais relacionada a uma prática contumaz, deliberada do pecado. Ele não está dizendo aqui que ele não é pecador, mas o que ele está dizendo é: eu não vivo na prática cotidiana do pecado. Eu tenho me esforçado para estar em sua presença. E aí ele faz um apelo a Deus porque ele está diante do perigo, diante das dificuldades. E esse apelo que ele faz a Deus se encontra do versículo 6 ao versículo 12. Vamos ler. Diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam da morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós olhos para nos derrubar. Parece-me com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Aqui o salmista vai nos mostrar que ele estava de fato reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o cuidado de Deus, sabendo que Deus de fato estava cuidando dele, o guardando, mas ele estava sempre diante do perigo. Ele usa aqui a expressão leão para mostrar quando os pecadores, ou seja, aqueles que são perversos, aqueles que não servem a Deus, estavam sempre prontos a destruí-lo, sempre pronto a acabar com aquela vida de adoração que ele tinha. Isso se parece muito com o rei Davi, com o início, da caminhada do rei Davi, um homem que foi ungido por Deus, um homem que foi escolhido por Deus, mas passou por perseguições, no início da sua caminhada, principalmente por parte de Saul, querendo o matar por ciúme, por inveja daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E esse salmo se enquadra muito nas orações que Davi fazia no início, da sua caminhada com Deus, na sua caminhada como um rei ungido, mas ainda não empossado como rei. E ele teve que várias vezes fugir, porque o perigo estava à sua volta. E por fim nós temos uma oração urgente, um pedido urgente, do versículo 13 ao versículo 15, ele diz: Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos
e os que lhe sobra deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Aqui, Davi pede o auxílio de Deus, busca o auxílio de Deus, fala: Senhor, se levanta e livra-me da espada do ímpio. E aí ele mostra também: olha, o ímpio tem prosperado, o ímpio tem vivido uma vida de alegria, de paz, e eu estou vivendo uma vida de dificuldade, de intranquilidade. Mas ele termina dizendo: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. O que ele está dizendo para Deus, em última instância, é: eu, porém, me satisfarei com a tua justiça. Eu não buscarei vingança daqueles que estão atrás de mim, daqueles que estão buscando destruir a minha vida. Pelo contrário, eu me contentarei com a tua justiça e eu ficarei tranquilo sabendo que o Senhor está cuidando dessa situação. Querido irmão, a situação que Davi passa nesse salmo, que o faz orar a Deus, é muito parecida com a nossa situação. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que querem talvez o nosso mal, que não querem a nossa vitória, que não querem a nossa paz, a nossa tranquilidade. Isso acontece em alguns momentos. Pessoas que talvez discordam de nós por algo e elas não se contentam apenas com isso, mas elas querem ficar contra nós e ver a nossa destruição. E às vezes a nossa reação é querer se vingar, é querer dar o troco, mas esse salmo nos ensina que nós devemos nos contentar com a justiça de Deus, nos contentar com o cuidado de Deus. É Deus quem cuida de nós. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos a figura de Cristo e nós vamos ver que Cristo sofreu terríveis injúrias em nosso lugar. O apóstolo Pedro depois vai dizer na sua carta que se nós sofrêssemos e se nós sofrermos de fato por causa de Cristo, nós deveríamos ficar felizes, porque de fato, assim como Cristo sofreu e morreu e foi vencedor na cruz do Calvário, quando nós participamos do sofrimento de Cristo, nós estamos também nos tornando mais próximos dele, porque nós estamos de fato no caminho da santidade, no caminho da vida com Deus. E o próprio Paulo vai dizer que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Portanto, se há dificuldades, se há lutas na sua vida, ore ao Senhor, confie no Senhor e se contente com a justiça de Deus. Deus abençoe você. Até o próximo devocional.